Olá, eu sou a professora Rosilene e nessa videoaula de hoje vamos falar um pouco sobre o sistema urinário. Nessa videoaula vou falar um pouco sobre aspectos gerais e histológicos dos rins e da bexiga. As vias urinárias elas são representadas pela uretra e pelos dois ureteres. Sobre a uretra também irei fazer alguns comentários aqui na videoaula. Mas quanto à uretra, irei comentar nas aulas de sistema reprodutor, masculino e feminino. O sistema urinário ele desempenha uma importância fundamental para a nossa sobrevivência. E podemos listar, basicamente, três funções. Uma de eliminação, que acontece pela produção da urina, onde são eliminados produtos do nosso metabolismo, como a creatinina, e substâncias como ácido úrico, e drogas, farmacológicas, como os antibióticos. Uma função de conservação, conservação de íons, de água, por exemplo, como também de outros elementos, que são produtos da filtração realizada pelos rins e que precisam ser reabsorvidos. Além disso, existe uma função importante endócrina. E aí a gente pode exemplificar como a secreção da renina, que é uma proteína que participa da regulação da pressão sanguínea, e a produção da eritropoetina, que é uma proteína que estimula a produção dos eritrócitos. O rim tem formato de grão de feijão, como mostrado na figura em A e B. Ele é revestido por uma cápsula de tecido conjuntivo e possui uma região côncava e uma convexa. Em A é mostrada uma região conhecida como hilo, por onde passam o ureter, vasos sanguíneos, que são a veia e a artéria renal, vasos linfáticos e nervos. Na figura, em C, é mostrado um desenho esquemático exibindo a divisão do parênquima renal em duas principais regiões, que são a região cortical, mais externa, e a região medular, mais interna, que serão detalhadas mais adiante. Em uma visão mais geral da estrutura renal, macroscopicamente, podemos observar na região medular, que é a mais interna, estruturas conhecidas como pirâmides renais, papila renal, cálice menor, cálice maior e pelve renal. As pirâmides são estruturas de onde partem da base os raios medulares, que são um grupo de túbulos que penetram a região cortical. As papilas são regiões das pirâmides que fazem saliência nos cálices renais. Por sua vez, os cálices são espaços que fazem parte de uma parede de um tubo com formato de funil, conhecido como pelvis renal, do qual se origina o ureter. A região cortical, por sua vez, ela é composta por estruturas que são específicas dessa área, que são os corpúsculos renais, os túbulos contorcidos, proximal e distal, e os raios medulares, que detalharei mais adiante. Macroscopicamente, ainda existe no rim uma divisão conhecida como lobos. E cada lobo é formado por uma pirâmide renal, pela parte do córtex que recobre a base da pirâmide e pelas estreitas faixas de parênquima situados lateralmente nessas pirâmides renais. Mas o aspecto macroscópico de lobos, com bordas mais ou menos bem definidas, só existe quando o rim é muito jovem. E caso esse aspecto macroscópico permaneça ao longo do seu amadurecimento, a condição clínica é conhecida como rim lobado. O lóbulo, por sua vez, ele é formado por um raio medular e pelo tecido cortical que fica ao seu redor. Mas assim como o lobo, os seus limites não podem ser observados em cortes histológicos. Existe um outro conceito muito importante no rim, que é o de túbulo urinífero, conhecido como a unidade funcional do rim. Cada túbulo urinífero ele é composto por um néfron e o túbulo coletor.
e detalharei mais adiante sobre ele. Nós temos em cada rim cerca de 600 a 800 mil néfrons. Porém, à medida que envelhecemos, vamos perdendo alguns desses néfrons. Após os 40 anos, mais ou menos, existem relatos na literatura indicando que perdemos cerca de 1% de néfrons a cada ano. Mas se conseguirmos manter outras condições normais em nossa saúde, há um processo natural de compensação desses néfrons que perdemos, de modo que os néfrons que permanecem, eles compensam funcionalmente a perda dos néfrons. E isso acontece por um processo natural de adaptação. Há uma classificação dos néfrons com relação à sua localização. Então, existem os néfrons corticais e os néfrons justamedulares, que apresentam algumas peculiaridades em relação aos seus componentes. Cada néfron ele é formado por corpúsculo renal, túbulos contorcidos, distal e proximal, e alça de Henle. A diferença entre os dois tipos de néfrons é basicamente na altura das alças de Henle. Nesta fotomicrografia de um corte de rim corado em HE, nós podemos observar a região cortical, onde estão presentes os corpúsculos renais, e uma região medular, subdividida ainda em região medular externa e região medular interna. Uma das principais funções dos nossos rins é a filtração do sangue, realizada pelos corpúsculos renais. Cada corpúsculo é formado por uma cápsula, chamada cápsula de Bowman, ou cápsula glomerular, e por uma estrutura interna, chamada glomérulo renal. A cápsula é formada por dois folhetos, um interno, composto por células chamadas podócitos, que são exclusivas dos rins, e um folheto externo, formado por epitélio pavimentoso simples e fibras reticulares. Entre os dois folhetos existe um espaço conhecido como espaço glomerular ou espaço de Bowman, que é ocupado pelo produto de filtração do sangue, conhecido como ultrafiltrado glomerular. Já o glomérulo renal é uma estrutura composta por alças de capilares, especificamente da arteríola aferente, que é um dos vasos que penetra no corpúsculo pelo polo vascular para formar os capilares glomerulares. O outro vaso encontrado no polo vascular é a arteríola eferente. Além do polo vascular, existe o polo urinário, do outro lado do corpúsculo. E é nesse polo urinário que começa o túbulo contorcido proximal. Aqui é mostrado nessa figura, em A, um desenho esquemático do corpúsculo renal e em B, um corte histológico longitudinal do corpúsculo renal, corado em HE. Em A, a gente pode observar o polo vascular, localizado na parte superior, com o ramo da arteríola aferente e um ramo da arteríola eferente. Essa arteríola aferente, ao penetrar no corpúsculo, ela forma essas dobras, essas alças, que vão formar os capilares glomerulares. Podemos observar também que foi removida a parte anterior da cápsula para poder observarmos melhor a disposição dessas alças, o espaço glomerular, revestido por essa parte do folheto parietal da cápsula de Bowman, que é composto, tem todo um revestimento interno de um epitélio pavimentoso simples, e na parte inferior o polo urinário, com esse epitélio cúbico simples. À direita, em B, a gente pode ver na parte superior umas células que vão formar e que vão compor o glomérulo renal, que eu vou falar sobre elas em outra parte. E nessa região inferior é mostrado aí um corte longitudinal do túbulo contorcido proximal, com um epitélio cúbico simples de revestimento. Nessa figura é mostrado um corte histológico, corado em HE de um rim,
destacando o corpúsculo renal, composto pelo glomérulo, o seu polo vascular e esse espaço em branco, marcado por esses asteriscos, que é o espaço glomerular. Além de ser mostrado também aí pelas setas, as células epiteliais pavimentosas que formam o folheto parietal da cápsula de Bowman. Nessa figura também é mostrado o corte histológico, coronha HE, no maior aumento, exibindo aí as células epiteliais de revestimento do folheto parietal e o espaço glomerular, apontado pela letra S, além do glomérulo renal. E todas essas estruturas tubulares ao redor, que são os túbulos contorcidos. Como já vimos, o corpúsculo renal ele é formado por uma cápsula, e essa cápsula ela é subdividida em folheto parietal, que é o revestimento mais externo, e o folheto visceral. O folheto visceral ele é composto, entre outros componentes, pelos podócitos. Os podócitos são células específicas dos rins, só são localizadas nos rins. E esses podócitos são mostrados aí nesse desenho esquemático como essa estrutura na cor amarela que reveste as alças glomerulares. Esses podócitos eles têm importantes funções na estrutura renal e entre elas temos a participação dessas células na filtração glomerular e a reposição da membrana basal glomerular, que detalharei mais adiante. Nesta figura é mostrado um desenho esquemático do glomérulo renal, com suas alças capilares fenestradas. As fenestras são poros localizados na célula endotelial, que é exibida nesse desenho com esses orifícios para ilustrar o que é um endotélio capilar fenestrado. Mais externamente, podemos observar o podócito com seu corpo celular, que fica afastado do capilar, e seus prolongamentos primário e secundários. Os prolongamentos secundários envolvem completamente o capilar glomerular. E separando um prolongamento secundário de outro, existe um espaço, que é a fenda de filtração glomerular, muito importante nesse processo de filtração. O podócito ele fica apoiado em uma membrana basal que o separa do endotélio capilar. Então, tanto a célula endotelial como o podócito se apoiam em uma membrana basal. E por isso a membrana basal localizada nos capilares glomerulares tem uma certa espessura, que pode ser alterada em processos patológicos. Além das células endoteliais e dos podócitos, os glomérulos renais possuem as células mesangiais, que são classificadas como intraglomerulares e extraglomerulares. As intraglomerulares, elas têm importantes funções na filtração glomerular. Então, elas têm receptores para a angiotensina 2 e para o hormônio natriurético. Quando a angiotensina 2 se liga a essas células elas se contraem, causando então uma vasoconstricção nessas arteríolas glomerulares. Elas também têm receptores para o hormônio natriurético, produzido no músculo cardíaco, lá no átrio. Então, quando esse hormônio é produzido e se liga a esses receptores nas células mesangiais, ele causa uma vasodilatação, ou seja, as células mesangiais elas se relaxam. Então, essas células mesangiais, além dessa função de contração e relaxamento dos vasos, né, desses capilares glomerulares, elas também servem de suporte estrutural. Além disso, elas realizam a fagocitose, né, e a digestão de estruturas que ficam aderidas à membrana de filtração glomerular, que é exatamente aquela membrana basal que
eu falei anteriormente. E, além disso, ela produz, né, essas células produzem moléculas biologicamente ativas, as prostaglandinas e as endotelinas. Então, as endotelinas, elas também têm uma função de contração muscular na parede muscular, tanto da arteríola aferente como da arteríola eferente. Nesse desenho esquemático é mostrado a célula mesangial, no centro, em azul. Ela fica localizada entre os capilares glomerulares, que aparecem nesse desenho cortados transversalmente e revestidos internamente pela célula endotelial, com seus poros, o que forma um endotélio fenestrado. E externamente aparecem também os podócitos, exibindo aí o corpo celular desses podócitos, o prolongamento primário e os seus prolongamentos secundários. Nesse desenho esquemático, mais uma vez, são mostrados os componentes que realizam a filtração glomerular. Entre eles, né, os podócitos, que são essas células amarelas, envolvendo com seus prolongamentos secundários uma parte do capilar glomerular. Em azul está sendo mostrada aí a membrana basal, que separa esses podócitos do endotélio vascular. E em vermelho são mostradas as células endoteliais com seus poros, formando então um endotélio fenestrado. Então, esses componentes, no seu conjunto, eles são importantes para que haja uma boa filtração glomerular. Caso aconteça algum problema nessa filtração, como por exemplo, na urina seja encontrada uma quantidade muito grande de albumina, significa dizer que isso aí é um resultado do aumento da permeabilidade desse endotélio glomerular. E entre as causas dessa condição estão a lesão vascular, a hipertensão, por exemplo, né, ou a exposição a toxinas bacterianas. Agora, essa lâmina basal, ela também pode ser lesada pela deposição de complexos antígeno-anticorpo, que são filtrados por esses glomérulos, né, ou provenientes da reação de anticorpos antilâmina basal com a membrana basal propriamente dita. Ambos esses casos produzem tipos de glomerulonefrites. A nefrose lipoide, ela já é uma outra condição, né? E nesse caso, a lâmina basal ela não está congestionada com anticorpos. Mas esses prolongamentos secundários dos podócitos, que são chamados pedicelos, eles podem estar fundidos, né, uns aos outros e, com isso, também dificultar a filtração glomerular, né? Então, a nefrose ela é muito prevalente em crianças. Nessa figura é mostrada uma fotomicrografia eletrônica da membrana de filtração glomerular. Então, em A é mostrada uma membrana de filtração normal, onde aparecem aí os pedicelos, que são aqueles prolongamentos secundários dos podócitos, né, mostrando essa distância entre um pedicelo e outro, apontados aí por setas. E também a membrana basal, né, ou seja, a fusão de lâminas basais, por isso que existe aí a sigla BL, né, em inglês, que seriam as lâminas basais fundidas, ou seja, formando aí a membrana basal, que está na sua espessura normal. E abaixo, a letra E apontando para a célula endotelial. E nessa célula endotelial também aparece uma cabeça de seta apontando para um espaço, né? Na realidade um poro, que é normal aí no endotélio vascular dos glomérulos renais. Porém, em B, a gente observa uma grande modificação dessa membrana de filtração glomerular, né? Então, a gente vê aí uma espessura aumentada, uma membrana totalmente sem forma
esses pedicelos também fusionados, né, esses prolongamentos secundários dos podócitos totalmente fusionados, né, e, além disso, a própria célula endotelial, mostrada abaixo, também totalmente disforme, né? Então, nem o poro mais a gente consegue observar nessas células. Então, isso é uma condição onde, com certeza, a filtração glomerular está bem comprometida. Além dos corpúsculos renais, que comentei anteriormente, os rins eles são formados por várias estruturas tubulares. A primeira, ela tem início lá no polo urinário do corpúsculo renal. E essa estrutura é chamada de túbulo contorcido proximal. Ela é revestida pelo epitélio simples cúbico. Suas células, elas possuem uma orla em escova, ou seja, um conjunto de microvílios que são muito importantes para a função de absorção desses túbulos. E essas células que revestem o túbulo contorcido proximal, elas são grandes, são largas, com limites pouco definidos. Então, nos cortes histológicos, como a gente vê nessa figura, corada em HE, que é um corte transversal de um túbulo contorcido proximal, a gente vê que a luz ela é bem fechada e tem essa orla em escova, né? Esse conjunto de microvílios que fazem com que esse lumen ele fique mais fechado. E além disso, a gente vê poucos núcleos na parede, o que caracteriza uma célula larga, né? Ou seja, essas células que revestem os túbulos contorcidos proximais, elas têm largura. E por isso, num corte, aparecem poucos núcleos. Os túbulos contorcidos proximais, eles apresentam importantes funções, como a absorção e a secreção. A absorção de cloreto de sódio, de água, ou seja, mais de 70% da água que é filtrada pelo glômerulo renal, ou seja, aquela que compõe o ultrafiltrado glomerular, ela é reabsorvida. Além de quase toda a glicose, os aminoácidos que também estão nesse ultrafiltrado glomerular, são reabsorvidos nessa porção aí dos túbulos contorcidos proximais. A outra função é a secreção. Então, esses túbulos secretam creatinina, ácido úrico, por exemplo, e antibióticos, né? Então, eles retiram essas substâncias do plasma e secretam no lúmen dos túbulos contorcidos proximais para seguirem adiante na estrutura tubular renal e serem eliminados. Essa figura mostra um corte histológico da região cortical do rim, onde aparecem os glomérulos renais e estruturas tubulares, entre elas os túbulos contorcidos proximais, que estão sinalizados pela letra P, e onde aparece aí uma seta apontando exatamente para essa borda em escova, que são os microvílios das células que revestem o túbulo contorcido proximal. Em continuidade com o túbulo contorcido proximal, existe a alça de L, que é uma estrutura em formato de I, que também compõe os néfrons. Então, existem os néfrons justamedulares e os néfrons corticais. Nos néfrons justamedulares, a alça de L ela é mais alongada. Então, ela atravessa toda a região medular. Já nos néfrons corticais, as alças de Henle elas são mais curtas. Mas tanto os néfrons justamedulares como os corticais, eles participam do processo de filtração, de absorção e de secreção glomerular. As alças elas possuem segmentos espessos e segmentos delgados, tanto descendentes quanto ascendentes. Nessa figura à direita é mostrado um desenho esquemático das células.
As células mais cúbicas, elas fazem parte do revestimento da porção espessa da alça de Henle, e as células mais achatadas revestem as porções delgadas da alça de Henle. E uma importante função dessa estrutura é a participação na retenção de água, ou seja, a alça de Henle ela contribui para a economia de água em nosso corpo. E com isso, ela participa também da formação de uma urina mais hipertônica. Algumas porções da alça, ela também possui permeabilidade, só que uma pouca permeabilidade, à ureia, ao sódio, ao cloreto e a outros íons. Nessa fotomicrografia de um corte histológico da região entre a porção cortical e medular do rim, ou seja, na transição córtico-medular do rim, se observam várias secções transversais de túbulos coletores, de segmentos espessos da alça de Henle e de túbulos contorcidos distais, além de capilares, mostrando a grande dificuldade de se fazer a distinção entre essas diversas estruturas renais. Uma outra estrutura tubular do rim, que compõe o parênquima renal, é o túbulo contorcido distal, que tem um epitélio cúbico simples, assim como o túbulo contorcido proximal. Ele também, assim como o túbulo contorcido proximal, tem uma função importante na absorção e na excreção. Então, ele absorve sódio e excreta potássio, amônia e hidrogênio, entre outros elementos. E tanto essa absorção como essa excreção, eles são regulados também pela aldosterona. Histologicamente, o túbulo contorcido distal é muito semelhante ao túbulo contorcido proximal, porém existem algumas diferenças, como por exemplo, o túbulo contorcido distal ele não tem orla estriada, ou seja, as suas células não possuem aquelas microvilosidades que estão presentes nas células que compõem o túbulo contorcido proximal. Até porque a absorção é menor no túbulo contorcido distal do que no túbulo contorcido proximal. As células são menos acidófilas, ou seja, elas têm menor afinidade por corantes ácidos, como por exemplo a eosina. Então isso faz um contraste de cor que pode também facilitar na identificação. A luz é mais ampla, exatamente porque não existe essa orla estriada no epitélio, e aí isso faz com que essa luz seja maior do que a luz dos túbulos contorcidos proximais. E, além disso, as células são menores, ou seja, no corte transversal, a gente pode perceber maior quantidade de núcleos do que nos cortes, no mesmo corte do mesmo tamanho, né, de um túbulo contorcido proximal, que por as células serem maiores, naquele diâmetro a gente vai observar um menor número de núcleos. Existe ainda no túbulo contorcido distal uma região conhecida como mácula densa. Essa região é uma parte da parede do túbulo contorcido distal que fica encostada ao corpúsculo renal, né? Fica bem próxima. E nessa parede, há uma mudança nas células. Então, as células elas passam de cúbicas, porque o epitélio do túbulo contorcido distal é um epitélio cúbico simples. Então, essas células elas passam de cúbicas a cilíndricas. Além disso, elas ficam muito mais próximas umas às outras. E essas características fazem com que, histologicamente, a gente perceba uma região mais escura na parede do túbulo contorcido distal, nessa proximidade com o corpúsculo renal. Então, é a essa estrutura do próprio túbulo contorcido distal que nós chamamos de mácula densa. E não é só uma alteração
morfológica, né, histológica. Há também uma mudança na função dessas células. Então, essas células elas têm uma maior sensibilidade ao conteúdo iônico e ao volume de água do lúmen, do túbulo contorcido distal. E isso vai fazer com que elas produzam moléculas sinalizadoras que vão estimular outros componentes a produzirem a enzima renina. E esses outros componentes, juntamente com a mácula densa, eles vão compor o aparelho justaglomerular, que nós vamos comentar mais adiante. Então, nessa fotomicrografia corada em HE, nós podemos observar, sinalizado pela letra C, o corpúsculo renal. Próximo a ele, uma estrutura que está sinalizada com a letra D, né, que é o túbulo contorcido distal. E exatamente na parede desse túbulo contorcido distal tem uma sinalização com as letras MD, que é exatamente onde fica a mácula densa, bem próximo, né, bem encostado ao corpúsculo renal. Então, além da mácula densa, o aparelho justaglomerular ele possui as células justaglomerulares e as células mesangiais extraglomerulares. A mácula densa, como já vimos, ela é uma modificação em parte da parede do túbulo contorcido distal. Já as células justaglomerulares, elas representam uma modificação de parte da parede da arteríola aferente, onde células musculares elas passam a ser mais cúbicas. Porém, elas ficam na mesma região da mácula densa, que é nas proximidades do corpúsculo renal. Então, além delas, existem as células mesangiais extraglomerulares, que ainda não se conhece muito bem sobre a função dessas células, mas elas estão exatamente nessa região próxima à mácula densa e às células justaglomerulares, encostadas ao corpúsculo renal. Esse desenho esquemático mostra com mais exatidão a relação entre essas estruturas do aparelho justaglomerular. A mácula densa apontada como essas células mais cilíndricas, na cor alaranjada. A gente vê que todo o aparelho do túbulo contorcido distal ela é representada, revestida por células cúbicas, e nessa região específica essas células passam a ser cilíndricas. As células justaglomerulares, por sua vez, elas são essas verdinhas, que aparecem também como uma modificação, só que da parede da arteríola aferente. Então, as células da parede da arteríola aferente, que eram mais achatadas, né, células musculares, elas passam a ser mais cúbicas, ou seja, é uma modificação de células musculares de parte da parede da arteríola aferente. E em azul são mostradas as células mesangiais extraglomerulares, que também ficam muito próximas à mácula densa e as células justaglomerulares, todas elas encostadas aí no corpúsculo renal. Então, o aparelho justaglomerular tem uma importante função no controle da pressão sanguínea, especialmente a partir da renina, que está presente em grânulos citoplasmáticos nas células justaglomerulares. Então, uma vez que a renina é liberada na corrente sanguínea, converte o angiotensinogênio em angiotensina 1, que é um importante vasoconstrictor. Só que essa angiotensina 1 ela é convertida em angiotensina 2, que tem uma função vasoconstrictora maior do que a angiotensina 1. Essa conversão de angiotensina 1 em angiotensina 2, ela é realizada pela enzima ECA, que é a enzima conversora de angiotensina, todas localizadas presentes na corrente sanguínea. Então, é especialmente a angiotensina 2 que vai aumentar a pressão sanguínea a partir da vasoconstricção das arteríolas, em especial da arteríola eferente. E também vai induzir a secreção de aldosterona pela suprarrenal.
E isso vai fazer com que haja lá nos túbulos contorcidos distais uma inibição da excreção de sódio, ou seja, um aumento da absorção de sódio. Nesta outra fotomicrografia de parte da região cortical do rim, é exibida em maior aumento a arteríola aferente, mostrando as suas células endoteliais, uma delas apontada pela seta branca, que é uma célula pavimentosa, que compõe um endotélio vascular normal, e acima uma modificação na parede da arteríola aferente, que são as células justaglomerulares, sendo exibidas com um citoplasma mais basofílico, devido a seus grânulos citoplasmáticos, onde fica situada, então, armazenada a renina. Outras estruturas tubulares que compõem o parênquima renal são os túbulos coletores e os ductos coletores. Essas estruturas têm origem embrionária diferente do néfron. Inclusive, elas só se fusionam com os néfrons um pouquinho depois do desenvolvimento embrionário. E, juntamente com os néfrons, essas duas estruturas, elas compõem o túbulo urinífero. Então, os túbulos e ductos coletores não fazem parte do néfron, mas quando se juntam ao néfron, no estágio um pouco avançado do desenvolvimento embrionário, elas fazem parte do chamado túbulo urinífero. Histologicamente, existe uma diferença importante entre os túbulos coletores e os ductos coletores, que é o tamanho. Então, os túbulos coletores são estruturas menores, com a luz menor e células menores. E o ducto coletor, também chamado de ducto de Bellini, ele é maior. Suas células são maiores e, como é observado nessa figura à direita, exibindo uma fotomicrografia de uma região medular do rim, é exibido então um ducto coletor, onde a gente percebe limites bem definidos dessas células e células grandes. Então, esse aí é o ducto de Bellini, ou ducto coletor. E alguns autores chamam também de túbulo coletor papilar, porque ele vai ter continuidade, ou seja, ele vai liberar a urina lá na região da papila renal, especificamente nos cálices renais menores. As células dos túbulos coletores, elas são impermeáveis à água, mas quando há a liberação do hormônio antidiurético pela hipófise, essas células se tornam permeáveis à água. E isso faz com que haja uma maior absorção de água por esses túbulos, levando a uma produção de um volume menor de urina. Nesta figura é mostrada uma fotomicrografia corada em HE de uma parte da região medular do rim, exibindo aí túbulos coletores com epitélio cúbico simples e algumas porções da alça de Henle com um epitélio pavimentoso simples. Entre os néfrons, túbulos e ductos coletores, vasos sanguíneos e linfáticos, existem espaços preenchidos por tecido conjuntivo. E esses espaços formam no seu conjunto o chamado interstício renal. Componentes importantes desses espaços são os fibroblastos, os macrófagos e as células intersticiais, além de todos os componentes fibrosos que compõem a matriz extracelular, do tecido conjuntivo. As células intersticiais, elas produzem a eritropoetina e alguns autores acreditam também que elas sintetizam uma substância chamada medulipina 1, que ela é convertida no fígado em medulipina 2, que por sua vez é um potente vasodilatador, capaz de reduzir a pressão sanguínea. Ou seja, as células intersticiais também participam na regulação da pressão sanguínea, reduzindo essa pressão.
Então, a urina que é produzida nos rins, ela é liberada pelas vias urinárias para ser armazenada temporariamente na bexiga. Então, as vias urinárias formadas pelos cálices renais, pela pelve renal e pelos ureteres, elas têm umas características histológicas muito parecidas com a da bexiga. E são compostas por uma mucosa que reveste internamente essas estruturas, uma túnica muscular e uma camada adventícia. A mucosa ela é composta por um epitélio estratificado de transição. E esse epitélio ele tem uma particularidade, que é suas células mais superficiais, que estão em contato com a urina, elas têm uma membrana plasmática especializada. E alguns autores chamam essas células de células em raquete. Elas têm na sua região mais apical placas que se dobram para dentro do citoplasma quando a bexiga enche, formando algumas vesículas intracitoplasmáticas. E essas células passam a se tornarem achatadas. E assim o epitélio ele fica mais fino. Quando a bexiga é esvaziada, essa vesícula se desfaz, ou seja, essa dobra na membrana plasmática dessas células, ela se estira e essas células passam novamente ao seu formato original, que é o formato mais arredondado, que alguns autores também falam de formato de cúpula, né, porque elas ficam bem arredondadas e um pouquinho pontiagudas no seu ápice. Além da mucosa, que é composta pelo epitélio de transição e um tecido conjuntivo, existe também uma túnica muscular bem desenvolvida, formada por células musculares lisas. E aqui existe uma inversão em relação a outros sistemas já estudados, onde a camada interna ela é formada por células dispostas longitudinalmente e a camada externa é chamada de camada circular, onde as células musculares lisas se dispõem de forma circular. Porém, ambas são compostas por tecido muscular liso. Externamente existe a camada adventícia, que como toda camada adventícia, ela é composta apenas por tecido conjuntivo frouxo. Nessa figura são exibidas duas fotomicrografias da bexiga, em A no menor aumento e em B no maior aumento, onde em A a gente percebe mais superiormente um epitélio de transição, logo abaixo dele a lâmina própria, que é composta por tecido conjuntivo frouxo, e as camadas de músculo liso. Em B, no maior aumento, a gente consegue perceber esse formato bem diferente, bem arredondado, das células mais superficiais, que são aquelas células que têm uma membrana plasmática apical especializada, e logo abaixo o detalhe da lâmina própria, composta por tecido conjuntivo frouxo. Esta figura mostra 3 fotomicrografias de um corte histológico de bexiga. Na parte superior, mostra o epitélio estratificado de transição e o tecido conjuntivo frouxo, formando aí a mucosa da bexiga. Na parte inferior, em a bexiga vazia e em B, a bexiga cheia. E qual é a diferença entre as duas fotomicrografias? Na letra A, onde a bexiga ela está vazia, a gente nota o epitélio mais espesso e a gente pode ver detalhes dessas células mais superficiais, que são as células especializadas da bexiga, com detalhes da região mais apical. E na letra B, a gente percebe que quando a bexiga está cheia, esse epitélio de transição ele fica bem mais delgado. Inclusive, fica até mais difícil de notar as características histológicas dessas células
mais superficiais. Esta fotomicrografia também mostra mais um corte histológico da mucosa da bexiga, exibindo em detalhes essa característica do epitélio de transição, com essas células mais superficiais bem diferentes no seu aspecto em relação às outras células do epitélio da bexiga, e na parte mais inferior a lâmina própria, com tecido conjuntivo frouxo. Encerro então essa videoaula com as referências utilizadas.